Meditação Maranata, o Senhor logo vem. Meditação de hoje, o reavivamento falsificado. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1, 2 e 5, diz assim: Você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Aqui Paulo diz assim: fique longe também destes. Diz o Espírito de Profecia: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da antiga devoção, como nunca foi testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Nesse tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor a este mundo tomou o lugar do amor a Deus e a sua palavra. Muitos, por serem influenciados pelo Espírito, serão reavivados espiritualmente e sua consciência, por estarem se voltando cada vez mais à palavra de Deus, irão se separar daquelas igrejas que estão cada vez mais amando mais o mundo e as coisas deste mundo do que Deus e a santidade e a palavra e a verdade de Deus. Muitos, tanto pastores, continua o texto, quanto leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus tem feito com que sejam proclamadas neste tempo, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja atrapalhar essa obra. Por isso, antes que chegue o tempo para que se produza esse movimento, ele se esforçará para impedi-lo, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que ele conseguir manter seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. E surgirá algo parecido com um grande interesse religioso. Multidões ficarão alegres, crendo que Deus estará realizando maravilhas por meio delas, quando, na verdade, a obra será daquele outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Então haverá falsos reavivamentos, que serão influenciados por Satanás e pelos demônios. E as pessoas vão estar envolvidas com essas coisas porque se afastaram da verdade pura, se afastaram da verdadeira, de legítima comunhão com Deus e, consequentemente, estarão sob a influência de Satanás. Em muitos dos avivamentos, continua o texto, ocorridos durante o último século, o último meio século, tem atuado em maior ou menor grau as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Há uma agitação emocional, uma mistura do verdadeiro com o falso, que acaba desviando as pessoas. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil de determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que as pessoas negligenciem o testemunho da Bíblia, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmas e do mundo, podemos estar certos de que ali Deus não derrama suas bênçãos. E pela regra que o próprio Cristo deu, que é, pelos seus frutos os conhecerão, é evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Quando as pessoas se voltarem de fato para a Bíblia, com honestidade e sinceridade, com a mente aberta, rogando ao Espírito Santo discernimento espiritual, vão entender que podem estar envolvidas em movimentos religiosos completamente contrários à vontade de Deus e, consequentemente, que são movimentos influenciados por Satanás. Que estejamos atentos, buscando profundamente estudar a palavra de Deus e estar dispostos a viver o que a palavra de Deus diz, porque muito do que contém na palavra de Deus é omitido de nós ou distorcido, que é para se adaptar aos nossos desejos carnais.
se adaptar às coisas mundanas. E muitos, infelizmente, quando ensinam a palavra de Deus desse jeito, estão seguindo e trilhando o mesmo caminho que Satanás. Então, que não seja essa a nossa situação. Que busquemos abrir os nossos olhos espirituais para saber se de fato estamos trilhando o caminho certo. Busquemos estudar a palavra de Deus profundamente e honestamente. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima meditação.